Olá, tudo bem? Meu nome é Rodival, sou aluno da UNOeste, da Faculdade de Engenharia Elétrica, do sétimo termo. Vou falar sobre o livro 3, A República de Platão. Sócrates ainda continua sua investigação sobre a justiça. Este terceiro livro, ele continua com a educação dos guardiões da cidade. Então Sócrates começa a falar que os guardiões têm a obrigação de adquirir desde cedo alguns conceitos. Quais são esses conceitos? Os conceitos seriam respeito aos deuses, zelar a harmonia e amizade e ter respeito aos pais. Sócrates também relaciona o momento que devem estar preparados para lidar com seu medo. Dando ênfase, ele diz que não devem desacreditar de Hades, o senhor do submundo, pois os guerreiros devem ser corajosos perante a morte. Então ele conclui dizendo que os poetas que têm tais conotações devem ser censurados e eliminados, pois não acrescentam na virtude que os guardiões têm de possuir. Sócrates diz também que os homens não devem ser propensos ao sorriso excessivo, pois não seriam dignos de seu próprio domínio. Os donos da verdade, ou seja, de todas as informações censuradas do restante da comunidade, os quais eram os únicos com competência para mentir, para o interesse da cidade. Os guerreiros não poderiam ter ambições, deviam ser reclusos, não poderiam receber agrados ou presentes. Os poetas eram obrigados a convencer jovens que os deuses eram incapazes de fazer maldades, e os homens deviam ser equipados como heróis. Os guardiões também eram educados através da música, ginástica e com uma boa alimentação, para que eles fossem atletas da maior da disputa. Eles deviam estar sempre alertas, vendo e ouvindo com maior acuidade. Os médicos seriam os mais hábeis, ensinados desde pequenos, para que curassem a doença corpórea, através da doença da alma. Os juízes precisariam ser velhos, tendo aprendido tardiamente o que é injustiça, estudando-se com uma pessoa estranha. O pensamento central da questão é que um homem de boa alma é necessariamente boa, e esse caráter ideal para capacitar um homem de julgar os outros. Os mais velhos seriam os maldatários, e caberiam aos jovens a obediência. Entre os mais velhos eram os escolhidos os melhores, dos quais exigiam-se inteligência, autoridade, dedicação à coisa pública. Essas pessoas seriam observadas toda a vida e treinadas desde a infância, e os que não fossem aprovados iriam gradativamente sendo eliminados e destinados a hierarquias inferiores. Então restariam aquelas pessoas que são difíceis de seduzir, e seriam impostos os trabalhos, combates, dores e uma série de adversidades para certificassem desde o empenho desejado. Por fim, essas enfrentariam uma terceira prova, a da sedução, durante a sua juventude, transportar os guerreiros ao meio dos objetos assustadores, depois reconduzi-los aos prazeres, para descobrir se resistem aos encantos e demonstra decentes em todas essas circunstâncias. Aquela que passasse por todos os testes seriam consideradas puros, seriam nomeadas chefe da cidade e teria todas as honras possíveis. Para aqueles sem solução, seja por enfermidades ou por caráter, o destino seria a morte. Nada poderia abalar a estrutura da comunidade. Tudo devia estar no seu lugar e em perfeito estado. O sistema se baseia em uma nobre mentira, segundo Sócrates. Desta forma, recorreriam à religião, mantendo-se a população fiel, dizendo que Deus deu a alguns a arte de comandar, e assim sucessivamente, como se sua aptidão fosse uma dádiva divina. Seria como se o Estado descobrisse através dos tentes os dons que Deus havia concedido. Sócrates, nesse livro, não consegue concluir o que é justiça, mas a conclusão desse livro foi que, nesse sistema proposto,
todos teriam a chance de alcançar o topo da hierarquia, sendo uma república. Essa foi uma prévia do livro 3 de Platão, A República.